Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre paridade de função. Beleza, gente? Antes da gente ir pro vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de dar o seu joinha aí no nosso vídeo para ele ganhar mais relevância no YouTube e apertar também o sininho de notificações para você receber quando a gente colocar novos vídeos. Beleza, gente? Principalmente, se vocês tiverem dúvidas, comentem! E agora, bora lá pro vídeo! Bom pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre paridade de função. Vamos entender o que é uma função par e o que é uma função ímpar. Então a gente vai começar falando da função par. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Definição de função par. Vocês vão perceber que essa ideia de função par, função ímpar, vai ter bastante relação até com expoentes das incógnitas e das variáveis. Vocês vão ver que isso tem uma grande relação. Bom, vamos colocar aqui o que é a definição de função par, né? Então, uma função f de x é par se e somente se, isso aqui é um padrão, né, de definições, de relações inclusive bionívocas, se e somente se f de x for igual a f de menos x. Isso para qualquer x pertencente ao conjunto domínio da função, que no caso a gente vai chamar de conjunto A, que vai ser esse conjunto domínio, ok? Lembrando que A é o domínio da função, tá? Então, como que isso funciona? Vamos pensar numa função par aqui, um exemplo, tá? Exemplo de função par. A gente tem a função f de x igual a x elevado ao quadrado. Vocês vão ver que a relação é grande com o expoente, né? Se a minha função tem um expoente par, x ao quadrado, ela vai ser uma função par. Vocês vão ver que isso tem bastante relação. Então, o que acontece? Se eu escolher qualquer valor de x, o seu oposto, o valor de menos x, vai resultar na mesma variável dependente, né? Então, o que acontece? Se eu fizer f de x, eu tenho x ao quadrado. Se eu fizer f de menos x, eu vou ter menos x elevado ao quadrado. Ele está no lugar do x, que é a mesma coisa, menos ao quadrado dá mais, né? X ao quadrado. É a mesma coisa. Agora, como que isso vai ficar se a gente aplicar nessa função, por exemplo, alguns valores? Vamos escolher alguns valores de x e encontrar os valores da função, valores de y. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, só para a gente ter alguns valores e seus opostos. O 0 está aí, na verdade, só para completar mesmo, né? Para a gente ter uma sequência de valores. Mas o que é mais legal da gente ver é o menos 2 e o mais 2, o menos 1 e o mais 1. Porque dá uma olhada, ó, se eu colocar o menos 2 no lugar do x aqui, eu vou ficar com menos 2 ao quadrado. E menos ao quadrado dá mais. 2 ao quadrado dá 4. Então a gente tem 4. Agora olha o 2. 2 ao quadrado dá 4 também. Isso é a característica da função par, né? Essa simetria de valores. Então a gente vai ter menos 1 ao quadrado, que é igual a 1. E a gente vai ter aqui embaixo 1 ao quadrado, que também é igual a 1. Deixa eu melhorar esse expoente 2. Pronto. O 0, gente, é mais... para constar aqui, 0 ao quadrado é 0, né? Agora, como é que fica o gráfico, né? O gráfico dessa função fica bastante interessante, né? A gente vai fazer um eixo x, aqui variando de menos 2 a mais 2, né? Então eu vou fazer aqui de 1 em 1. Pronto, assim já é suficiente. Vamos fazer pequenininho aqui, para caber, para ficar legal. Certo?
Aí aqui eu vou até 4, 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou marcar os valores menos 1 e menos 2, 1 e 2. Esse é meu eixo X, esse é meu eixo Y. Ok? O 0, 0, gente, esse ponto central ele está aqui, 0, 0, né? Aí eu tenho aqui menos 1 e 1. Eles vão encontrar aqui com o valor 1, né? Com a ordenada 1. Então as abscissas menos 1 e 1 chegam aqui na ordenada 1. Então estão aqui meus dois pontos. E o 2 com o menos 2 aqui também, eles vão lá para cima no valor 4. O y valendo 4, né? Então já vou fazer até para cá também, ó, característica da função par, né? A gente já estudou função modular, algumas funções modulares, e vocês vão ver que elas têm essa característica também como a função de segundo grau. E olha lá. Olha o que acontece, gente. Graficamente, a função par, ela vai ter um gráfico que ele é simétrico. Olha só, o gráfico da função par, ele é um gráfico simétrico em relação ao eixo OY. Tá? Então ele vai ter essa simetria. A função par sempre vai trabalhar com essa ideia de simetria. Tá? Vamos pensar agora numa função ímpar. Né? Então já vimos um exemplo de função par. Vamos lá para a função ímpar. Então vamos lá? Função ímpar. Como que vai funcionar a característica da função ímpar, né? Então, vamos lá. Uma função. Uma função é ímpar. Uma função f de x é ímpar se e somente se f de x for igual, aliás, desculpa gente, f de menos x, né? F de menos x for igual a menos f de x. Olha só, é diferente a definição, né? Na outra nós tínhamos f de x igual a f de menos x, né? E aqui f do menos x é igual ao oposto de f de x. Como que a gente vai verificar isso, né? Vamos dar uma olhada numa função, por exemplo, do terceiro grau. Vamos pegar um exemplo. Aqui também, gente, considerando, né, vamos colocar aquela observação para qualquer, né, x pertencente ao domínio da função. A gente poderia até colocar domínio de f, pronto. Para não ficar confuso. Lá na primeira eu coloquei a, né, que era o domínio. Vamos colocar domínio de f. Aí o que vai acontecer aqui, pessoal? Vamos pegar um exemplo. Exemplo. F de x é igual a x ao cubo. Esse é o nosso exemplo de função ímpar. Veja que o expoente é ímpar, gente. Tem tudo a ver, né? É qualquer função? Não, ela tem que obedecer a regra. Qual que é a regra? F de menos x igual a menos f de x. Então tá, o que vai ser f de menos x? F de menos x significa a gente substituir o x por menos x. Então no lugar do nosso x, a gente vai lá e coloca menos x. Certo? Menos x. E ele está ao cubo. Agora, o que acontece quando você tem uma potência de expoente ímpar? E aí vem o truque, né? Ímpar, né, gente? Então, o que acontece quando o expoente nosso é ímpar? Ele preserva o sinal. Então vai ficar menos, né? Fica o mesmo sinal que já estava na base, x, o próprio x elevado ao cubo. Agora, o que é esse menos x elevado ao cubo? É a própria função inversa ali, né? A função oposta, aliás. Se a gente colocar menos f de x, quem que é menos f de x? Ela é menos o x ao cubo. Olha como as duas chegaram no mesmo lugar, ó. Menos f de x é colocar um menos na frente. F de menos x é colocar menos x lá, calcular e ó, chegamos no mesmo lugar. Então a gente comprovou, né? Agora vamos dar uma olhada como que isso fica num gráfico. Vamos fazer lá o x e o y, né? Alguns valores também, tá? X e y. Então eu vou colocar os mesmos valores para vocês verem o que acontece. Ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, certo? E vamos ver o que acontece aqui no nosso y.
Se eu pegar o menos 2 e elevar ao cubo, eu vou ficar com menos 2 ao cubo. Menos com expoente ímpar dá menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Chegamos no número menos 8. Aí menos 1 ao cubo, olha o que acontece. Menos 1 ao cubo, menos 1. 0 ao cubo é 0. 1 elevado ao cubo, 1 mesmo, né? E 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Tá lá. Olha o que acontece, gente. A função ela vai ter um comportamento diferente, né? Ela não vai ter aquela simetria em relação ao eixo y, mas ela tem uma simetria de rotação em relação ao ponto de origem. Vamos ver como é que fica o gráfico desse? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui de novo o nosso plano cartesiano. Lembrando que agora eu tenho que tomar um cuidado, porque a minha escala em y ela vai ter que ir de menos 8 a mais 8. Então vai longe, né? O que eu vou fazer? Cada centímetro para mim aqui vão valer dois pontos, dois valores, né? Eu vou dividir aqui no meio direitinho. Olha lá, aqui não precisa muita coisa não, nesse eixo, né? No eixo x, você só vai ter o menos 1 e menos 2, mais 1, mais 2. Pronto, esse é o eixo x. Agora no eixo y é que a gente vai longe, né? Porque eu disse que cada centímetro valeria 2. Então aqui, ó, esse cara é 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aqui em cima 8. Né? E aqui embaixo a mesma coisa. Ó. Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pronto. Eu fiz escalas diferentes nos eixos diferentes. Isso não é um problema, tá, gente? Seria melhor se ficasse a escala igual para a gente ver o comportamento bonitinho, mas dá para entender, dá tranquilo. Ó. A gente tem o ponto do 0, 0, ele está aqui. O 0, 0. Aí eu tenho 1, 1, ele estará aqui, ó. Esse é outro ponto que eu tenho, né? 1 por 1 aqui e 1 aqui. Aí eu tenho o menos 1, menos 1. Está aqui o ponto. Eu vou marcar menos 1 do lado de cá para não atrapalhar e menos 1 em cima também. Aí eu vou fazer o menos 2, ele vai lá para baixo, no menos 8. Eu vou depois escrever ali na frente. Ó, menos 2 vai lá para o menos 8, está aqui embaixo. Menos 8. E o 1 vai lá para o 8. Quer dizer, o 2, né? Olha só. A função ímpar, ela tem um comportamento, ó. Ela faz uma curva também, né? Aqui também ela vai fazer, ó. A função ímpar ela é simétrica também, porém ela é simétrica em relação ao ponto de origem. Então se eu girar, fizer um giro ali, não é, de 180 graus, eu vou encontrar a mesma posição. Então existem dois tipos de simetria que vão acontecer aí, né? Na função par e na função ímpar. Tudo bem, gente? E essas são as definições aí que a gente precisa saber para função par e função ímpar. Bom, pessoal, nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a vocês terem assistido até aqui. Espero que tenha ajudado bastante a vocês. Não esqueça, gente, de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar seu joinha aí no vídeo para ajudar ele a ganhar relevância e também apertar o sininho de notificações. Beleza, gente? E principalmente, se vocês tiverem dúvidas, comentem. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!